religioso, né? Que trazia uma explicação divergente para o surgimento da vida. O El, que era um cientista da época também, ele foi um dos principais críticos às ideias de Darwin. A ideia que eu falei do urso virar baleia, ele foi uma das pessoas que criticou. E principalmente a teoria de Darwin, ela prescindia de um mecanismo de herança, mas Darwin não tinha nenhuma resposta na época para explicar como se dava esse mecanismo de herança. Então Darwin não foi capaz de trazer isso para a sua teoria, e como eu falei, lembra das 3 características: diversidade, herdabilidade e reprodução diferencial. Então ele precisava explicar como funcionava essa herdabilidade, mas ele não tinha como na época. Então, o darwinismo é a seleção natural, né? A revolução dos evolucionistas foi entre 1858 e 1880, né? Que houveram muitos cientistas produzindo dados e evidências sobre isso, mas a gente tem um período que a gente chama de... não, desculpa. Esse período depois. Depois dessa grande produção de livros, principalmente por parte de Darwin, etc., a gente tem o darwinismo pós-1850, que é o chamado neodarwinismo. Só que, durante esse período, como eu falei, faltava uma teoria de herança complementar, a gente não tinha uma teoria, era a principal crítica que sempre batia, e houveram umas teorias diferentes ao darwinismo. Teve a ideia de mutacionismo, que os organismos estão sempre sofrendo modificações, teve a ideia de autogênio, o lamarckismo voltou com mais força. Então, durante esse período de pós-darwinismo, houve um período que a gente chama de eclipse das teorias de Darwin. Darwin publicou suas ideias, as ideias foram completamente rechaçadas pelo meio científico, e após serem rechaçadas, elas entraram num período de eclipse, com outras teorias explicando as variações ambientais que a gente observava nos organismos. Você lembra dessa aula ainda? Hã? Não lembro não. Eu só botei aí só para citar mesmo. E aí, com o que teve essa saída do eclipse da teoria evolutiva de Darwin, teoria darwiniana, foi justamente quando houve o renascimento das ideias de Mendel. Os trabalhos de Mendel, eles foram reencontrados, e aí a gente tinha um mecanismo de herança para ancorar a teoria evolutiva e acabar com a principal crítica que era trazida. Mesmo assim, a gente teve vários trabalhos dizendo que darwinismo era uma teoria superada, fortificando esse período de eclipse, né? E aí o que trouxe de volta a teoria evolutiva foi justamente o período que a gente chama de síntese moderna, né? Que foram os trabalhos de Fischer, Haldane, que foram as pessoas responsáveis por unificar a herança de Mendel às ideias darwinianas. Esse trabalho de Fischer, né, que é a relação entre aparentados e as suposições da herança mendeliana, ele foi o primeiro trabalho a unificar as teorias de Mendel com as ideias de Darwin. E a partir daí, a gente tem um surgimento da biologia que a gente tem nos colégios, a biologia mais básica, que é a genética de população. Foram os trabalhos de Fischer que deram origem à genética de população como a gente conhece hoje, e a gente tem contato. Então foram vários caras, né? Em 32, o Wright e o Haldane, eles retomam o tema abordado por Fischer, lançando a base de teoria genética de populações, porém apenas com Dobzhansky em 1947 é que o tema ia ganhar uma certa abrangência. Porque essa galera, o Wright e Haldane, eles eram biólogos, mas matemáticos mesmo, eles tinham uma base matemática. E aí Dobzhansky, ele vem com uma abordagem mais acessível para as outras pessoas que não dominam tanto a matemática, e uma abordagem mais convincente, justamente por essa facilidade de você acessar as ideias desses autores. E a gente tem o que a gente chama de síntese evolutiva moderna, que foi quando os caras eles sintetizaram todas as ideias desse campo, e a gente tem esses vários autores, Fischer, Haldane, Dobzhansky, a gente tem aquele brother que morreu esses dias, que tinha 100 e tantos anos, lembra o nome dele? Eu acho que esqueci também. A gente tem vários nomes dessa época, que são, esse daqui, todo fofinho, morreu esses dias, que são vários nomes da época, de caras que eles... Hã?
Isso, Maia, muito obrigado. Ernest Maia. Morreu tem o quê? Tem uns 4, 5 anos, né? Ele tinha uns 100 e poucos, se eu não estou enganado. Então esses caras, eles pegaram as ideias de Darwin, que estavam completamente esquecidas, pegaram as ideias mendelianas e eles juntaram num campo que foi a biologia. Eles unificaram a biologia de uma perspectiva bastante matemática e genética. Na verdade, o interessante desses caras é que eles utilizavam muitos modelos matemáticos e poucos deles trabalhavam com a ecologia. Então a principal limitação da síntese moderna é que a ecologia ficou um tanto quanto de fora dos trabalhos de evolução. Eles introduziram a ideia de mutação e deriva, então a variação que a gente observa nos organismos é devido a essas falhas genéticas, que graças a Deus gera a variação maravilhosa que a gente observa. Deram a ideia de deriva gênica, ou seja, o processo evolutivo ele não é apenas por seleção natural. A gente tem outros mecanismos que fazem a gente observar a mudança com o passar das gerações. A deriva é uma delas. E eles trouxeram também a influência do acaso, como bons matemáticos que eles eram. Mas a deriva já não é o acaso? A deriva já não... Não, é isso. A ideia de você trazer um outro padrão, que é um padrão aleatório, foi a partir da deriva. Foi essa da influência do acaso. Uma das discussões é tida por estou esquecendo o nome de todos os autores hoje. Isso, Stephen Jay Gould, muito obrigado. Gould. Uma das discussões que é um cara que ele não é mais da ciência moderna, ele já é um dos caras mais contemporâneos da nossa época. Que ele traz essa discussão sobre questão de adaptação e exaptação. A galera da síntese moderna tinha uma ideia de que algumas modificações que a gente observava eram como se fosse... Como é que eu posso explicar isso? Uma exaptação é basicamente uma modificação que ela surge antes de ser necessária. Certo? Ou é necessário para outra coisa. Que não... Exatamente. Então, por exemplo, se um dado animal ele desenvolve um polegar opositor, esse polegar opositor ele surge com uma dada função, mas na verdade ele já vai servir para outras coisas, como é o nosso caso, né? O polegar opositor ele tem um absurdo de funções, é o que nós somos os únicos seres vivos que conseguem fazer essa movimentação aqui do polegar. Então, a galera da síntese moderna tinha essa ideia de que algumas características já surgiam para adquirir funções que elas não tinham. Isso foi uma das críticas que Jay Gould fez para a síntese moderna, foi trazer a ideia de que a gente não tem exaptações, a gente só tem adaptações, que são modificações que surgem dentro de um contexto, mas que podem gerar vantagens para as quais elas não foram selecionadas. Então você sempre tem um regime de seleção que vai gerar essa modificação, só que esse regime de seleção pode levar a modificações que vão gerar benefícios para os quais eles não foram selecionados. Ou seja, você tem uma desvirtuação de função. E essa discussão de adaptação e exaptação é uma discussão da ideia da função na biologia. Uma dessas ideias é a ideia da pena, né? Que surgiu para poder facilitar a movimentação em répteis, em dinossauros, e propiciou o voo. Então não surgiu com essa função, mas foi cooptada para uma outra função. Sim, outra coisa que Jay Gould trouxe para a biologia, que foi uma crítica bastante positiva, é que a teoria darwiniana e a teoria da síntese moderna, que traz uma ideia de genética de populações, ela é extremamente gradualista. O que é isso? As modificações dos organismos, elas surgem de maneira gradual, certo? A gente vai observando as mudanças dos organismos gradualmente. Já Jay Gould ele trouxe que, na verdade, algumas mudanças elas podem ser saltos evolutivos, ou seja, a gente teria equilíbrios pontuados. Eu observo aqui esse tipo de padrão, mas uma alteração genética, talvez uma mutação, pode gerar padrões diferentes que podem se manter na população. Isso era uma discussão que demorou muito tempo, gente. Muita gente dizia que só tinha equilíbrio pontuado, outros diziam que só tinha um gradualismo. Hoje em dia a gente chegou no consenso, mais ou menos, de que tem as duas coisas. A maior parte das mudanças elas são graduais, mas existem sim
mudanças, a gente tem também saltos evolutivos. A gente vai ver, vou falar um pouquinho de evolução mais à frente, para dar alguns exemplos com relação a isso. E aí hoje a gente está no processo, né, que a gente está na crista da onda, a gente está vivendo a ciência revolucionária. A gente viveu durante anos sobre o paradigma da síntese moderna, que a genética de populações era a forma de estudar a evolução. Então, se você era evolucionista, provavelmente você está trabalhando com genética de populações. Sempre. Agora não. Agora a gente tem outros campos, como por exemplo o campo da evodevo, o campo da ecologia evolutiva, da herança epigenética. Esse cara aqui é um Pigliucci. Ele produziu um artigo e depois lançou um livro mostrando como a gente estava. Na verdade, ele foi o cara que falou assim: ó, gente, vocês percebem que a gente está mudando a nossa concepção de evolução hoje em dia? Foi ele o cara que lançou esse artigo e depois lançou um livro. Tem vários campos, né? Não é só esses três, eu vou trazer para você no próximo slide. Mas o interessante de evodevo é que evodevo entrou justamente com essa ideia de equilíbrio pontuado. Porque o estudo das mudanças nas alterações do padrão desenvolvimental, ela mostrou como uma mudança genética pequena pode gerar padrões corporais completamente diferentes. E nem sempre padrões alienígenas que o organismo não vai sobreviver. Tem um exemplo que eu acho clássico, que é um gene só, de ganso, que a forma mutante desse gene, os gansos eles têm pescoços completamente compridos, com às vezes até 3 vezes o tamanho normal, porque ele era um gene regulatório do processo de desenvolvimento. Ele dizia quando o pescoço tinha que parar de crescer. O pescoço parou, cresce mais. Sem esse gene, na forma mutante, o pescoço continuava crescendo. Então, às vezes uma mudança simples no código genético pode gerar padrões corporais completamente alienígenas que podem ou não se manter na população. A gente tem mudanças graduais, mas tem também as mudanças mais rápidas. Então, o novo paradigma da biologia é justamente esse ciclo maior aqui que vocês estão vendo, certo? O primeiro ciclo, a teoria darwiniana básica, a gente tem as ideias de seleção natural e descendência em comum, que é o cerne da teoria darwiniana. Com a síntese moderna, que foi aqueles caras que eu falei para vocês, Fischer, Haldane, C.O. Wright, a gente começou a ter a introdução de história natural, ou seja, a gente precisa estudar paleontologia para poder estudar a evolução. A gente tem o mendelianismo, ou seja, a gente tem uma ancoragem de herança genética. Eles entraram com a estatística de população, que foi os mesmos caras que criaram algo que a gente usa de estatística básica hoje, foram os caras que desenvolveram a ciência moderna, e eles trouxeram as ideias genéticas e paleontologia. Isso daqui é a evolução que a gente estuda no colégio, e normalmente é a evolução que você tem contato na graduação. Só que hoje a gente está vivendo a crista da onda. Então tem muito mais coisa de evolução rolando. Então tem as ideias de evolvabilidade e modularidade, tem as ideias de construção de nicho, seleção de múltiplos níveis, contingência. Eu vou falar basicamente de cada uma delas para vocês terem uma noção assim. A ideia de evolvabilidade, vou falar das que eu sei, não sei todas não, viu gente? Isso aí é coisa nova mesmo. Então agora está lançando um artigo que tem só uns 10 anos por aí. Quer dizer, depende, isso é construção mais antiga. Então a ideia de evolvabilidade é que, além dos organismos eles se adaptarem às condições ambientais, existem organismos que se adaptam a se adaptar. Então, valeu. Então, tem organismos que eles se adaptam a se adaptar. Certas formas são formas mais capazes de serem alteradas pela seleção natural. Por exemplo, nossa espécie ela tem uma evolvabilidade muito baixa, certo? Nós temos uma baixa taxa de aceitação de mutação. A maior parte das nossas mutações elas são mutações que afetam diretamente a nossa sobrevivência e diminuem a nossa reprodução. Então, nossa espécie tem uma evolvabilidade baixa. Mas, por exemplo, baratas, elas sofrem alterações muito fortes na sua fisiologia e elas conseguem se reproduzir ainda. Ou seja, elas têm uma evolvabilidade maior, porque o regime ambiental delas é diferente do nosso regime ambiental. Entendeu? Então existe uma adaptação a ser capaz de evoluir ou não, também. E isso é selecionado. Então é outro nível. A gente tem também
construção de nicho, que basicamente é a ideia de que os animais, alguns animais, eles são capazes de alterar o seu regime seletivo. Por exemplo, nós somos construtores de nicho eficientes, né? Senão a gente não estava sobrevivendo esse verão de Salvador. Pelo amor de Deus, a gente colocou um ar-condicionado aqui, a gente construiu um nicho que é mais confortável à nossa sobrevivência. E muitos animais fazem isso. Uma aranha que constrói uma telha, ou um urso que cava um buraco para conseguir sobreviver ao inverno. Ele está construindo um nicho para alterar o regime seletivo dele. O regime seletivo desse urso, por exemplo, é o quê? É um frio escroto. Mas ele altera o ambiente para conseguir viver num regime seletivo menos tenso do que o regime seletivo natural dele. Eu conheci isso num ponto de vista mais amplo, assim. Por exemplo, o exemplo clássico dos castores que fazem a barragem, só que isso aí gerações e gerações seguindo. Sim, é porque ele interfere no nicho, mas não apenas na geração dele, né? Ele interfere no nicho que vai ser utilizado por outras espécies, como a gente. Pela mesma espécie, na verdade. Só que pelos descendentes dele. De toda a comunidade também. Porque na verdade a ideia de construção de nicho, ela vem da ideia de fenótipo estendido, que é uma ideia produzida por Dawkins. Só que ela é uma ideia um pouco mais complexa, que vai um pouco mais além. Eu falei um pouco mais de fenótipo estendido do que de construção de nicho, você foi mais preciso. A ideia de contingência, que é muito interessante. Ninguém aqui tem poderes do X-Men, né? Alguém tem? Se tiver, me avisa. A gente não tem, mas pela ideia, né, se as mutações elas surgissem aleatoriamente, uma hora alguém ia nascer com asa, né? Se as mutações elas fossem completamente aleatórias, tem 6 milhões de pessoas. Se elas fossem aleatórias, não ia nascer nenhuma pessoa que lançasse raios pelos olhos, e em algum momento ia nascer. Mas por que não nasce ninguém com asa, por exemplo? Porque existem limitações no seu programa de desenvolvimento. Certo? Então, foi selecionado também um programa de desenvolvimento. Se espera que na sua fase reprodutiva você tenha 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca e 2 ouvidos. Isso é um programa de desenvolvimento que está prescrito no seu código genético. Esse programa de desenvolvimento, ele gera certas contingências. Se você não cumprir os passos, provavelmente você não vai sobreviver. Certo? Então, além da gente ter uma variação, essa variação ela respeita certas contingências dos planos de desenvolvimento. Então, evodevo é justamente a ideia sobre que a seleção ela age sobre esses programas de desenvolvimento. A gente tem programas diferentes que são selecionados ou não. Então você não tem só suas características, mas como é que essas características vão se desenvolver no percurso da sua ontogenia, que é a sua vida, que é a vida do organismo. Tem muita gente trabalhando, tem gente até aqui trabalhando com isso. E aí tem as genômicas, proteômicas e whatever, que vem atacar a ideia de um gene característica, né? Na verdade a gente tem circuitos gênicos que vão interferir nas características. Tem a teoria de complexidade, que é uma parada que eu não domino muito. Tem a parte de plasticidade, que é as características, elas têm que ter uma certa plasticidade para se adaptar ao ambiente, então não são selecionadas características completamente rígidas, dependendo da situação. E aí tem a teoria de seleção de múltiplos níveis, que é o que a gente vai abordar mais aqui no curso. A gente tem uma aula toda sobre teoria de seleção de múltiplos níveis, porque é uma das formas de evolução de socialidade e altruísmo. E a gente vai trabalhar mais com ela no percurso do nosso curso. Bom, basicamente era isso que eu tinha hoje para vocês, mas a gente pode começar a apresentar o tema de amanhã, se vocês ainda estiverem no gás. Querem continuar? Vamos nessa. Se estiver muito rápido, gente, ou muito corrido, vocês podem